Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de março de 2025. Se tudo deu certo, temos um fabuloso e generoso BenTV ao fundo. Eu digo se tudo deu certo porque eu gravei agora de manhã, não conferi se a gravação ficou boa, fiquei na esperança que ela tivesse uma qualidade razoável para a gente usar neste episódio. Então, depois que eu gravar essa minha fala aqui de novo, sem corte, sem nenhum tipo de roteiro, de improviso, ex cordis do fundo do coração, como se diz em latim, eu vou ver se eu consigo juntar coisa com coisa e, por enquanto, esse é um BenTV quântico. Ele pode existir ou não. Então, você está agora em uma das versões do multiverso ou desses universos paralelos em que existe um BenTV ao fundo ou não. Mas você também pode ser, quem sabe por que não, um rarissime parisiense cuja vida foi colocada de cabeça para baixo hoje, porque os trens estão suspensos, porque perto de uma das gares, não sei se é a Gare du Nord, não sei, ali em Paris, descobriram, estavam fazendo uma manutenção ali nos trilhos, e eles descobriram enterrada ali entre os trilhos uma bomba da Segunda Guerra Mundial. Então, para tudo, lamento aos raríssimos parisienses, franceses ou turistas por ali, mas acontece que, para mim, isso, além de ser, obviamente, um transtorno, um risco, para mim tem uma certa ressonância. Eu não vou dizer ironia, porque é bastante triste, não é, quando a gente percebe que coisas que dá 100 anos atrás, quase, 100 anos não, vai 80 anos atrás, continuam ali nos ameaçando, que é o que a gente vê toda hora que a gente liga a TV, cada hora que você abre o jornal, cada hora que você abre os olhos e se depara com o ressurgimento daquilo que você achava que não só estava enterrado, mas que já tinha perdido qualquer potencial destrutivo. Então, assim como essa bomba nos trilhos em Paris, estamos cercados aí de coisas bastante perigosas e que estão com as manguinhas de fora. E isso eu faço um esforço brutal para conseguir manter aqui a chama acesa, manter aqui a esperança de que vale a pena a gente continuar com esse nosso projeto, que é um projeto que tem uma lógica bastante estranha. Aliás, estou com uma outra ideia na cabeça que espero que não me roube muito a atenção, que é um problema que eu acho que acabou contaminando e mudando para sempre os rumos da internet por consequência da sociedade, que é a definição de engajamento. Eu acho que eu vou fazer hoje, não sei se você segue o Roda e Avisa, sei lá, o Roda e Avisa é um podcast que eu criei em 2003, faz 22 anos, que também não tem nenhuma lógica comercial, ele é completamente independente, não monetizado, também do fundo do coração. Normalmente eu falo ali de tecnologia, faz 22 anos. Eu acho que hoje eu vou fazer mais um episódio e o tema vai ser engajamento. E isso, para mim, eu não consigo tirar isso um pouco da cabeça, porque infelizmente o engajamento fez com que justamente esses fantasmas conseguissem reencarnar, por assim dizer. Essas ideias que deveriam ter sido, sei lá, esquecidas, ou pelo menos a gente tivesse sido vacinada contra elas voltassem. Aliás, falando em voltar e falando em ideias, quando a gente acha que são só ideias e que isso não tem nenhum efeito, que isso é só liberdade de crença, de opinião, seja o que for, vale lembrar que os Estados Unidos acabaram de registrar uma morte por sarampo. Sarampo, que justamente numa pessoa que não foi vacinada nos Estados Unidos. E vale lembrar que o ministro da Saúde é um anti-vacina. Então, o sarampo, que é uma doença que quase que erradicada, por conta da vacinação, por conta do serviço de saúde, por conta da ciência, por conta de governos mais responsáveis, agora ela está voltando, e isso não preciso dizer o quanto o sarampo é uma doença monstruosamente contagiosa, talvez agora eu estou em dúvida, preciso perguntar para o ChatGPT, o que é mais contagioso, se é burrice ou se é sarampo? Preciso fazer essa pergunta. Mas já que a gente tocou aqui em ressurgências, ou pelo menos sobrevivências, ou persistências, ou insistências, tem 2 vídeos aqui que não estão diretamente relacionados, mas acho que eu vou tentar relacionar aqui. Um deles é de um personagem bastante curioso, meio pitoresco,
eu não estou brincando, o canal do cara se chama o canal do Stiling. Eu lembro que há muitos anos atrás, sei lá, eu descobri, é um alemãozão meio caricato, um cara enorme, muito musculoso, muito forte, né, que dedicou o seu tempo livre a aperfeiçoar estilingues. Isso me parecia um tema tão completamente surreal. Eu devo ter tentado ter um estilingue quando era criança, mas imagina, sou super, né, urbano, o que eu ia fazer com o raio do estilingue? Mas o cara era tão autêntico e tão aparentemente inocente que eu segui durante algum tempo, mas aí eu acabei começando a ficar um pouco desconfortável, né, porque aquilo começou a tomar um rumo meio esquisito, um certo gosto pela violência, um certo gosto pela coisa meio mórbida, pelo estrago que as coisas fazem. O menino, acabei de presenciar isso, né? A gente estava agora na praia. É só você dar um pedaço de pau comprido para um menino de 4, 5 anos, ele sabe exatamente o que fazer com aquilo, que é simplesmente destruir tudo que ele vê pela frente, inclusive formas de vida inocente, e é aquele momento em que o renezinho, né, corre o risco de, né, entrar em conflitos um pouco maiores com pais um pouco zelosos ou distraídos, quando você tenta impedir que garotos, né, espanquem iguanas ou destruam, seja lá o que for, outras criaturas inocentes, porque eles acham que estão defendendo provavelmente a humanidade, a civilização branca de algum dragão, não sei, mas meninos com bastão realmente é uma coisa atávica, diz muito sobre nossa hereditariedade. Mas voltando, o nosso amigo alemão, ele começou a ficar um pouco esquisito, eu parei, eu falei, cara, chega, isso estava começando a ficar uma glorificação da truculência, né? E aí eu parei, nunca mais vi, né? Mas recentemente apareceu para mim, acho que por sugestão do YouTube, um vídeo que era um pouquinho perturbador, o tema é perturbador, mas eu fiquei feliz que esse cara teve a honestidade intelectual e a coragem afetiva também de falar sobre o seu próprio passado, sobre o passado da sua família. Né? Tudo começa com uma coisa relativamente inocente, eu já esqueci o nome desse alemão, desculpa, eu esqueci, mas eu vou dar o link aqui de qualquer maneira. Né? Ele, uma vez, acho que ele estava em contato com um fabricante artesanal de facas, por acaso, que é um canal que eu sigo, eu tenho um interesse um pouco inexplicável, talvez uma coisa atávica, né, por cutelaria, e é um canal de cutelaria e esse cara faz réplicas de, sei lá, de punhais antigos, de espadas antigas, tal. E ele, acho que fez um tipo de adaga que era muito frequente na Europa no século XIII, no século XIV, até mesmo antes, cujo nome é a adaga Baselard. Baselard porque vem de Basel, da Suíça. É uma adaga relativamente grande e o cabo dela parece uma letra I com uma barra de cima e a barra de baixo, né? Ou um H deitado, seja o que for. E ele mostrou isso para o nosso amigo do Stiling e o que acontece é que o canal dele surtou com isso, falou, nossa, você está segurando uma adaga nazista. Aí ele falou, pera, instante só, como assim? Eu não sou um nazista, essa não é uma adaga nazista, mas acontece que, vamos lá, né, mergulhar um pouco nessas bombas enterradas. Acontece que, aliás, espero que você não tenha no armário nenhuma roupa do Hugo Boss ou alguma camiseta com logo gigante. Eu vi várias na praia, gente, não sei por que alguém vai desfilar com Boss, do Hugo Boss escrito no peito. Não é porque o Hugo Boss, que é uma marca hoje, acho que cara, não é? Uma marca dessas que você vê em shopping e tal, ele foi o cara que desenhou todos os uniformes nazistas. Então, caso você queira andar por aí vestido com alguém que vestiu a SS, né, etc e tal, então é uma escolha sua, né? Saiba que isso pode ser interpretado de várias maneiras. Mas o que acontece é que, quando, acho que se eu não me engano, agora eu não vou lembrar direito se era SA ou se era SS, no começo do nazismo você tinha várias organizações ali meio militares, mas uma delas, eu não vou lembrar detalhes, que eu também não sou um especialista e nem quero ser, né? Eles acharam por bem ter uma adaga que simbolizasse o seu pertencimento, né, àquela entidade militar ou paramilitar, e o Hugo Boss desenhou, como eu já mencionei aqui, se inspirando em fontes medievais, sobretudo de uma região germânica. Ele resolveu dar um certo caráter meio histórico, sei lá, essa bobagem do nazismo de tentar criar uma história fantasiosa do passado. Então ele desenha uma adaga que, por acaso, esse cara do Slingshot Channel, ele tinha uma para mostrar. Ele arrumou uma ali para mostrar, ele cobriu as insígnias nazistas, porque ele falou, não sou um nazista, não vou mostrar aqui para vocês uma suástica.
e ele está mostrando ali aquela adaga. É uma adaga que não é funcional, ela é uma adaga mais simbólica, né? O cabo é muito pequeno, não serve para muita coisa, mas é justamente para... E aí volta a um tema bastante recorrente no radinho: você entende a humanidade na hora que você entende a nossa natureza grupal. Então você vai fazer parte de um grupo, você quer fazer parte, né, com bastante status nesse grupo, você quer que o seu próprio grupo tenha status, e para você demonstrar o seu pertencimento a esse grupo, você vai adotar qualquer sinal visível que vai mostrar que você ali está envolvido, que você não é um traidor. Então você vai tatuar, você vai usar o uniforme, você vai cortar o cabelo do mesmo jeito, né? Já vou explicar por que essa menção, mas você vai usar um cadarço vermelho no seu coturno, né? Você vai ter de várias maneiras tentar demonstrar que você é confiável, que você não é um traidor, que você está ali, né, nos altos escalões do seu grupo, que afinal é um grupo superior a todos os outros. Então essa faca servia para isso. E aí tem uma questão muito curiosa também, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele mostrou que na lâmina está ali, como é que chama isso? Está escrito na lâmina, esqueci como é que, não é riscado, tem um nome para isso, eu já esqueci. Né, mas está marcado ali na lâmina, na lâmina, com caracteres meio góticos, tal, uma frase que hoje em alemão é proibida. É uma frase, tanto é que ele cobre com uma fita adesiva ali uma parte da frase. O que está escrito numa lâmina que foi desenhada pelo Hugo Boss para mostrar para todo mundo que você pertence a um grupo de elite, da elite das raças, etc. e tal? A frase é: a minha honra é a confiança. Silêncio proposital. Não é que eu fiquei sem ideias aqui, mas o que quer dizer minha honra? Não, como é que é? Minha honra é a confiança. Honra já é alguma coisa bastante complicada, né? Quantas coisas estúpidas são feitas em nome da honra, né? Tem pais aí de países islâmicos que matam a filha porque a filha, sei lá, prejudicou a honra da família, né? Aliás, o cara do estilingue, do slingshottiano, ele fala que na Alemanha, até hoje, as leis permitem que você reaja violentamente se a sua honra for ofendida, né? Porque você pode, sei lá, você tem direito a reagir se você levar um tapa na cara, ou se alguém te der um soco no nariz, ou se alguém te ameaçar com, né, a sua integridade física, mas a sua honra, que é uma coisa bastante esquisita, né? Ela também é passível de defesa violenta. Mas então vamos voltar para essa frase: a minha honra é a confiança. Ele mesmo interpretou da seguinte maneira: confiança significa o seguinte: você pode confiar que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ponto. O que me faz lembrar de muita gente repetida depois como é que chamava aquele filme brasileiro? Tropa de Elite, era isso? Que tinha aquele papo de missão dada, missão cumprida. Eu vi muito pessoas com um pouco mais de testosterona, né, repetindo essa frase, missão dada, missão cumprida, porque provavelmente se empolgaram, não é, com essa dedicação extraordinária de quem obedece uma ordem, não importa qual ela seja. Então, essa minha honra é a confiança significa que você vai fazer o que for mandado, nem que isso seja, né, pegar criancinhas e botar numa câmara de gás, nem que isso seja fuzilar mulheres e idosos, nem que isso seja, sei lá, botar as pessoas num trem sabendo que elas vão todas parar num crematório, não é? Então, ele mesmo coloca isso com desconforto, com repúdio, com horror, como uma das coisas nefastas, né, do nazismo. E aí ele vai mais longe e ele conta que o avô dele, infelizmente, era SS. SS era, de novo, dessas entidades militares alemãs, eu não sei exatamente, eu já esqueci o que quer dizer. As palavras em alemão são compridíssimas, alguma coisa com Sicherheit, eu não sei. É uma palavra compridíssima. Mas o avô dele, ele acabou indo parar na SS, não porque, segundo, né, ele mesmo, o neto está contando, não porque ele fosse um nazista de carteirinha, porque ele rezasse por aquela cartilha, mas porque ele era um trabalhador na indústria do carvão. A indústria do carvão era uma indústria absolutamente crítica para a máquina de guerra nazista, né? E esses trabalhadores do carvão eram vistos como estratégicos. No fim, ele foi arregimentado e falou: meu amigo, é o seguinte, ou você vai entrar para a SS e vai fazer todos esses juramentos de louco, né? Ou você, desculpa, nem queira imaginar o que vai acontecer com você, a gente vai considerar você um traidor da pátria. Né? Ele acaba sendo
preso, prisioneiro de guerra quase que imediatamente, e aí ele passa a guerra inteira como prisioneiro de guerra, acaba não matando ninguém e acaba depois envelhecendo e morrendo como um velhinho bastante simpático, um avô que foi lembrado com carinho. Mas veja, de novo, é um alemão agora, qual é a chance de que um alemão ou um francês, ou seja, quem for, né, tenha no seu armário, né, lembranças de coisas que não necessariamente são legais de você lembrar, não é? Ou mesmo aqui no Brasil, quantos de nós aqui talvez tenham alguém que na família ou alguém que afinal colaborou com o regime, é melhor nem pensar muito a respeito, se bem que eu acho que é hora da gente pensar a respeito, sobretudo depois do Ainda Estamos Aqui e sobretudo quando a gente reconhece que a Argentina teve coragem de enfrentar esses monstros, né, essas bombas enterradas debaixo do trilho, trouxeram tudo à luz, processaram e prenderam esses monstros. A gente ainda não teve culhão de fazer isso. Então, quem sabe agora, né, com o Oscar, quem sabe com uma nova geração, né, quem a gente vai passar o nosso passado a limpo, como esse cara fez aí um movimento. E aí, eu não estou com nenhum interesse mórbido no assunto, mas é que, infelizmente, a realidade que a gente está vivendo está parecendo um trem fantasma, né? Um sobressalto a cada curva, não é? E eu tenho um outro vídeo que, esse foi o YouTube que me recomendou, acho que talvez por conta dessa confissão do Slingshot Channel. Hoje tem vários canais de vídeo fazendo a mesma fórmula. Você traz um expert em alguma coisa, sei lá, um expert em máfia para avaliar filmes de máfia. Você traz um expert em tanques para avaliar filmes de tanques. Você traz um expert em história medieval, né, para avaliar cenas de filme medieval. Quando é histórico, eu acho muito legal, né, porque normalmente a visão que a gente tem através de Hollywood, dos filmes e das séries, é completamente distorcida, tão distorcida quanto essas mitologias nazistas, etc. e tal. Normalmente é uma distorção louca, então a gente acaba aprendendo alguma coisa. Dessa vez, trouxeram um ex-nazista, né, se é que isso é possível. Então tá lá um senhor que deve ter mais ou menos a minha idade, ele contando que ele fazia parte de grupos neonazistas nos Estados Unidos, e ele vai contar, eu não consegui ver muito, né? Ele vai contar os bastidores, como funciona, mas o que é interessante aqui é que ele contou com bastante transparência também como que ele acaba se envolvendo com isso. Ele era, obviamente continua sendo branco, né? Se bem que essa história de branco, quando a gente sabe que todos nós saímos da África e somos todos nós descendentes somos todos primos, então essa noção de raça é uma completa falácia. Mas, pois bem, ele nasceu branco e ele era fascinado, não devia ter muito o que fazer, ele nasceu no estado menor, numa cidade ainda menor, né? Mas ele era fascinado por todo tipo de mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica, em que você tem heróis que são esses caras que sacrificam, né, que realmente botam sua própria vida em risco, né, sacrificam para sei lá o quê, para ser herói, para salvar alguma coisa maior. E ele acho que ficou com essa ânsia também de ser um herói, não é? Aí ele acaba entrando em contato, infelizmente, com ideologias dessas que vão dizer que, veja, você faz parte de uma raça que está sendo injustiçada, ameaçada, né? E você tem aí um papel, você tem que salvar o futuro. Bom, então ele vai contar como narrativas mitológicas, em princípio neutras, né? Greco, romana, sei lá, nórdicas, né, acabam criando nele, ou despertando nele essa ânsia, e ele acaba mergulhando em outras narrativas, aí sim, muito, muito, muito perversas. E aí ele vai contar que dali para frente ele está achando muita graça em espancar os outros, né, em achar que todo mundo está colocando o futuro em risco. Ele vai explicar por que muitos movimentos nazistas usam o número 88, porque H é a oitava letra do alfabeto, então Heil Hitler, que é HH, então é 88, ou porque vão usar o número 14, porque uma outra organização dessas supremacistas que chamava A Ordem, que aliás tem um filme excelente, se eu não me engano, no Netflix, para assistir, eles fizeram uma frase que tem 14 palavras, eu não lembro, que você tem que garantir o futuro, bom, então 14, ele vai explicando, aí eu parei,
Mas o que eu achei interessante aqui, de novo, são os mesmos mecanismos, né? Você achar que você faz parte de um grupo, que o seu grupo é superior aos outros grupos, e dentro desse grupo você vai querer demonstrar que você tem uma fidelidade maior ainda, você vai simbolizar isso com tatuagens, você vai colocar um laço vermelho, um cadarço vermelho no seu coturno, se você for um neonazi racista, um skinhead nazista, o seu cadarço é vermelho, não é? Você vai tatuar suásticas nos pontos mais visíveis, e então, espero que também invisíveis, do seu corpo. Então, o mecanismo é muito parecido. É sempre essa questão de grupo fora do grupo, o outro grupo, traidores, né? A questão de como você demonstra esse mecanismo não desarma, né? Como mais ou menos essas bombas enterradas, não importa quanto tempo passa, elas sempre funcionam, né? Elas sempre funcionam e, infelizmente, o digital, por razões que não são necessariamente perversas no começo, são razões comerciais, né, acaba alavancando e fazendo com que isso saia completamente fora de controle. Né? É muito difícil hoje você desarmar essa bomba. Eu até tenho depois aqui um comentário interessante a fazer. Não, acho que vamos falar agora mesmo, porque eu, com essa história do engajamento que estava na minha cabeça, adivinha o que eu fiz? Eu fui conversar com o ChatGPT, certo? Por que não? Aí eu fui perguntar para o ChatGPT, eu falei, ChatGPT, desculpa, quem inventou o termo engajamento? Porque engajamento, né, é uma coisa que surgiu no universo digital. Ele tentou aqui me contar um pouco da história. E aí, quando ele fala do engajamento como uma métrica, tal, e aí a gente começou a conversar, aí num certo momento, quando ele começa a falar dos aspectos negativos disso, ele pergunta, você acha que dá, perguntou para mim, né, você acha que dá para reverter essa tendência ou é tarde demais? Eu respondi, certamente tarde demais, os algoritmos nos tornaram enviciados. E aí a resposta aqui, que eu acho que vale a pena, acho que eu vou ler aqui para vocês, vamos ver. Pois o dano está feito. Os algoritmos fizeram o que eles foram desenhados para fazer, que é maximizar o engajamento, mas no processo eles reprogramaram o comportamento humano, né, nos tornando em junkies de dopamina. Né? Cada scroll que você dá, cada like, qualquer notificação é um tipo de validação, deixando as pessoas presas num ciclo infinito de gratificação instantânea, raiva e consumo compulsivo. Qual é a pior parte disso? Mesmo sabendo de tudo isso, a maior parte das pessoas não consegue parar. Né? Você avisar as pessoas não quebra o vício. As plataformas estão muito inseridas, encarnadas na nossa vida diária, e qualquer alternativa não tem a menor chance, a não ser que ela jogue pelas mesmas regras do engajamento. Aí ele vai falar que mais para frente ele fala o seguinte, talvez em algumas gerações, depois que o dano for completo, talvez haja uma mudança. Mas até lá, quem sabe que novas formas de manipulação acabarão predominando. Realmente, eu acho que eu não sei se eu estou contaminando o ChatGPT com o meu ceticismo e talvez com o meu horror. Quem sabe ele está virando um alter ego, ou quem sabe ele já entendeu muita coisa. Mas eu acho que essa questão é extremamente interessante porque, de novo, a hora que você entende um pouco a nossa natureza social, né, que também não é exclusivamente nossa, isso funciona em outras espécies que também são sociais, a gente já falou aqui de corvos, falou aqui de chimpanzés, já que a gente está falando de chimpanzés, então eu vou trazer aqui um vídeo que também me deixou bastante que também diz respeito a essas figuras que eu ando com uma tese. Bom, eu vou guardar minha tese aqui, depois eu não sei, minha tese talvez seja um pouco, esteja num estado muito embrionário para compartilhar com vocês. Mas a questão existem pessoas que adoram comportamentos de risco. Eu conheço várias, seja o risco de pular do bungee jumping, seja o risco de pular de paraquedas, seja o risco da alta velocidade, seja o risco do sexo sem proteção, seja o risco do consumo de drogas. Algumas pessoas parecem nascer com um apetite exacerbado pelo risco. Mas, se a gente pensar, como sempre, em termos darwinistas, você fala, bom, se o cara está arriscando mais a vida, e se isso tem alguma origem genética, vamos imaginar que tenha,
né, que de repente geneticamente você é uma pessoa super tranquila, né, mas que alguém que você conheça, infelizmente, né, tem essa propensão maluca, era para eles já terem saído do jogo, né, porque eles morrem com mais frequência, então não era para ter nenhum. Qual é a vantagem genética de você ter alguém que se arrisca mais? Isso deveria ter sido já eliminado pela seleção natural, exceto pelo fato de que nós somos uma espécie social. Então, para entender um pouco melhor, vamos olhar para outra espécie social que ainda por enquanto não é nazista, não é fascista, não é bolsonarista, né, mas que também tem lá ímpetos de violência completamente injustificada, que são chimpanzés. Chimpanzés têm uma dieta normalmente bastante tranquila. Os caras comem frutas, os caras comem coisas que eles encontram por ali, não dá muito trabalho, você na árvore não morde você, né? Sei lá o que, a fruta não, tá sossegado. Alguns chimpanzés, porém, eles vão atrás de carne, vão atrás de matar outras criaturas. Inclusive o macaquinho ali, coitado, que acho que é menos equipado para resistir, é a presa de predileção. Mas, cara, esses que estão mais predispostos a caçar, eles estão dispostos a correr um risco, porque caçar é arriscado. De repente você pode se machucar, de repente você pode morrer. Né? Por que o cara não se contenta em comer manga, sei lá, melancia, coco, né? Mas o cara já perceberam que você tem uma pequena porcentagem de machos, são sempre machos, que tem esse ímpeto de comer e matar. Aí você fala, bom, mas por que eles desapareceram todos? Aí que tá. Normalmente, quando o chimpanzé caça, ele caça em grupo. Então, esses chimpanzés que são mais, vamos chamar assim, de agressivos, né, eles conseguem empolgar os outros que são um pouco mais pacatos. E esses que são um pouco mais pacatos, eles vão caçar com o cara também porque eles sabem que quando a caça for abatida, todo mundo vai comer um pouco. Então eles vão ter algum retorno, o grupo tem algum retorno. Né? Se esse cara que é mais truculento, mais violento, mais assassino consegue matar, todo mundo consegue comer também. Aí você começa a entender a história. Então veja, mesmo que individualmente esse comportamento mais assassino, né, traga riscos que poderia levar, sei lá, uma diminuição da probabilidade de existir ainda esses caras, o que acontece é que isso beneficia o grupo se beneficia desse cara. Né? O que é muito interessante porque, de novo, vem para o mundo humano. No mundo humano, você percebe também pessoas que também têm um comportamento mais agressivo, que pode ser, por exemplo, um comportamento de puxar briga. Tem gente que puxa briga, tem gente que gosta de sair para dar porrada nos outros, que nem esse neonazi aí, não é? O que acontece é que quando você tem uma pessoa dessas que toma a iniciativa de começar uma briga, seja num bar, seja num estádio, seja numa guerra, né, o que acontece é que isso acaba empolgando outras pessoas que não teriam a mesma coragem, né? É engraçado porque a gente deu um nome bonito para isso, a gente chama de coragem, né? Deu um nome bonito para o comportamento homicida. Não é? Então essas pessoas falam, bom, vamos lá, né? A gente vai acabar se beneficiando. Muitas vezes o benefício pode ser material, você pode pilhar. Muitos exércitos na Idade Média, quando você fazia a guerra, né, os soldados podiam pilhar a torta e a direito, sempre foi assim, né? Até alguém inventar o soldado que tem um salário fixo. Não é? Mas agradeço a Roma por essa ideia de Jerico de você ter uma classe militar remunerada, tá bom? Roma, a gente poderia ter dormido sem essa. Não é? Mas aí o que acontece é que você aí começa a inventar, já que a gente é uma espécie bastante cultural, não é? Você começa a ter outros benefícios, pode ser o benefício do status, né? De repente as mina pira, né? Com os caras que voltam com cicatrizes, o cara que volta com medalha, o cara que bota um uniforme militar, pode ser também, como no tempo dos gregos, você pode achar que o seu nome vai ser imortal, né? A história de Aquiles acha que o nome dele vai entrar para a imortalidade humana porque ele é um herói. Essa busca por essa consagração, né, na memória social, que é também um pouco, se a gente pensar ali nesse cara que está assumindo que era nazista,
que é isso, o cara acha que ele mesmo que ele morra, ele vai ser um mártir, né? Aliás, nem vou falar aqui de islamismo e de movimentos de jihad, que também são muito impulsionados por essa noção do mártir. Eu vou morrer, mas a minha memória, primeiro eu vou para o paraíso, onde vai ter um monte de virgem, não sei o que o cara achou tão legal nisso, mas eu vou ficar eternizado como um mártir do meu povo, não é? Porque eu tenho que proteger o meu grupo dos grandes traidores. Então veja só que coisa curiosa, porque então agora eu começo a entender, porque eu sempre tive uma certa dificuldade, à medida que eu fui percebendo que sim, existem pessoas que têm traços bastante peculiares, né? Gente que gosta de mandar nos outros, gente que gosta de bater nos outros, gente que não tem coração, gente que não tem empatia, né? Gente que não vai sossegar enquanto não estiver sentada no trono batendo com cetro na cabeça dos outros. Agora a gente entende isso do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista social. Existe um benefício grupal, né? Quem se alia a esses caras acaba tendo algum tipo de benefício, mesmo que seja um benefício imaterial, né? Mas já que a gente está falando de hereditariedade aqui, eu vou tentar virar um pouco a chavinha, porque eu realmente estava falei, cara, essa sexta-feira, será que eu tenho alguma história legal para contar, para encerrar a semana? Mas eu acho que eu tenho sim, né? E eu vou colocar aqui duas questões. A primeira delas foi um artigo que eu vou compartilhar, como sempre, aqui na descrição, no radinhodepilha.com, né? Qualquer lugar que você olhar vai estar, todos os links estão sempre ali, né? Mas é que é um traço que parece ser um traço. Eu não fiz psicologia, eu tenho um certo pé atrás com psicologia, ainda mais porque muitas das teorias são completamente infundadas, Freud, Jung, não esquece, Lacan, deixa para lá. Né, mas você tem algumas coisas que são interessantes, sobretudo quando elas são observacionais, né? E o que eles estão percebendo ali, que existem pessoas que têm o que eles chamam de superexcitabilidade, né? Superexcitabilidade que muitas vezes coincide com o QI, que eu nunca sei, nem sei se é uma medida muito válida de alguma coisa, né? Não sei o que exatamente o QI mede, não é? Mas aparentemente pessoas que têm um QI um pouco mais alto, elas podem ter algum tipo de superexcitabilidade, né? Pode ser uma superexcitabilidade emocional, ele é muito sensível, imaginacional, ele pode imaginar coisas mais do que os outros, ou pode ser uma excitabilidade intelectual, ou pode ser uma excitabilidade psicomotora, o cara vai jogar bola, ou então sensual, e aí, bom, não quero imaginar o que acontece. Então o que eles estão dizendo é que às vezes pessoas com QI um pouco mais elevado possuem algumas dessas superexcitabilidades, e eles estão falando aqui, não são necessariamente as 5, mas pode ser um conjunto delas. Mas o que é muito interessante aqui, que talvez justifique por que somos tão poucos aqui, não é porque sei lá, o que eventualmente move você a voltar a essas conversas, que não são nem tão animadoras assim, mas as características que eles observam em quem tem essa superexcitabilidade intelectual são pessoas que têm um pensamento independente e profundo, são mentes muito ativas, são mentes muito observadoras, são apaixonados sobre a aquisição, ou apaixonados pela aquisição de conhecimento, que têm uma grande capacidade de concentração ou de leitura, que têm uma forte memória visual, e que é muito curioso. Então, quem sabe, aí é uma perspectiva, você pode achar que de repente, né, o que nos une aqui talvez seja um defeito de fábrica, ou então assim, um pacote aí de mutações na infinita diversidade humana, mas aí o que realmente me caiu para mim como um bálsamo foi que um dos meus interesses, como já deve ter ficado claro aqui, para quem segue em qualquer outra rede, é que eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de artes visuais, na verdade, mas como eu não sei pintar, não sei desenhar, fotografia é o que me resta, certo? Então eu acabo assistindo muita coisa de fotografia, novas câmeras, novas tecnologias, eu sempre me interesso. E tem um canal que chama, como é que chama? Como é que é o canal? Eu vou dar o link para vocês, DP Review, Digital Photography Review, que ele existe há muitíssimo tempo, era um site que existe há muitíssimo tempo para você comparar câmeras, era um serviço extraordinário, e agora eles têm um bom canal de educação em fotografia. Né? E eles foram, a história é muito interessante, eles foram para o Japão, porque uma marca, que aliás eu não sabia que era japonesa, que é uma marca chamada Sigma, estava lançando uma câmera absolutamente estranhíssima.
A câmera é um bloco de alumínio, literalmente ela nasce como um bloco de alumínio que é usinado em 5 eixos por máquinas automáticas. A máquina é um bloco de alumínio retangular, os cantos um pouco arredondados para não machucar a mão, mas ela não tem praticamente nada, é quase uma abstração. Os botões são super sutis, ela tem uma textura muito discreta para ela não escorregar da sua mão, claro. Né? A tela ela é a coisa mais elegante e despida e despojada que você pode imaginar, e obviamente custa uma fortuna. Né? E aí as lentes também são feitas de alumínio, aquilo é um absoluto primor. E o modelo dessa câmera se chama BF. Aí o cara foi para o Japão testar essa câmera BF, e aí ele comenta no começo da onde vem o nome BF. O nome BF vem de um conceito japonês, ele até indica ali um livro da cerimônia do chá, é um conceito que pode ser traduzido em japonês, eu não sei falar japonês, a expressão é Utsukushi Orokaza, ok? Decorou? Repeta aí. Utsukushi Orokaza, que você pode traduzir por Beautiful Foolishness. Foolishness como de tolice, ou de sandice, ou de uma coisa que não faz sentido. Mas a ideia é que existe uma beleza nas coisas que não têm uma razão prática. Né? A beleza que é praticamente uma beleza por si só, que você não precisa explicar. Né? Aquilo que não tem nenhuma consideração pragmática maior é simplesmente uma pequena tolice. Então os caras incorporaram esse princípio para fazer uma câmera que é absurdamente linda e elegante, né? Por acaso ela também fotografa bem, mas tem ali, isso tem impacto, né? Ela não se compara a outras câmeras que são um pouco mais funcionais. Mas, de novo, os caras fizeram porque eles podiam fazer. Né? E eu achei isso tão interessante, eu falei, como é que eu posso saber um pouco mais a respeito? Adivinha o que eu fiz? Eu conversei com o ChatGPT. O que você pode me dizer a respeito desse conceito japonês? E aí ele fala algumas coisas aqui que eu achei bacanas, né? Ele traduz, ele vem, olha, é uma expressão, essa questão da tolice, da foolishness, né? Não é necessário uma falha, mas é uma expressão de autenticidade, de profundidade emocional ou de compromisso inabalável a ideais. Não é? E aí ele vai colocar algumas expressões efetivas, né, concretas dessa ideia. Aí ele coloca aqui, como é que é? Baka dake do junsui. É uma pessoa que pode ser ingênua ou imprática, ou não, uma pessoa que não é pragmática, mas que possui uma pureza de coração inabalável. Isso é uma coisa muito comum, personagens assim são muito comuns em desenho animado, na literatura japonesa, no cinema. Segundo, há uma persistência parecida com a do Dom Quixote, né? Um tipo de nobre tolice, onde alguém continua perseguindo um ideal, apesar de ser questionável pelas normas sociais ou pela lógica, né? Então ele acaba sendo mais ridicularizado do que... Aí ele vai colocar outras coisas aqui, algumas não tão boas assim como o próprio kamikaze, né? Que de novo vai manifestar a sua devoção, né? A sua devoção ao grupo, a defesa do grupo com a própria vida. Aí eu falei, puxa, mas que conceito interessante, porque finalmente eu estou achando um conceito para explicar quase tudo que eu faço, né? O radinho não é comercial, o radinho é independente, o radinho não está muito preocupado com tendências ou com moda ou com aquilo que vai fazer sucesso ou não, né? Eu estou inteiro aqui, eu também estou inteiro no rodeavisa.com, faz 22 anos, eu estou inteiro em todos os lugares, né? Eu não estou tentando ser independente e me pautar por outra lógica. E eu passei o link, né? Eu achei muito interessante, ele deu uma olhada lá, ele acaba comentando os meus projetos. Em um mundo que demanda constantemente monetização e escalabilidade, existe um certo desafio poético em criar algo simplesmente porque deveria existir. Talvez seja o tipo de tolice mais bela. E aí eu perguntei, puxa, Beautiful Foolishness é tão legal, mas como é que eu traduziria isso para o português? Eu poderia falar bela tolice? E aí ele fala o seguinte, olha, bela tolice funciona, mas talvez não capture exatamente os nuances. O que ele coloca aqui, olha, talvez você possa falar em tolice bela, né? Essa inversão tem uma certa poesia, né? E enfatiza a beleza dessa tolice. Ou então ingenuidade bela,
né, que salienta a pureza e a sinceridade. Ou talvez nobre tolice, que captura a ideia de uma tolice que é heróica, admirável, ou talvez uma tolice sublime, ou talvez ingenuidade luminosa, ou talvez louca beleza. Aí o nosso próprio ChatGPT, ele mesmo escolhe, ele dá uma olhada no radinho e fala, dado o espírito do radinho de pilha e do Roda e Avisa, talvez nobre tolice encaixe bem, porque eles carregam, essa expressão carrega uma mistura de idealismo desafiador e teimosia poética. O que você pensa? Ele me perguntou e eu pergunto para você. O que você pensa se essa expressão traduz isso que eu venho fazendo aqui contra qualquer lógica, contra qualquer interesse pessoal, né, contra qualquer expectativa um pouco diferente, simplesmente porque eu acho que nesse mundo pautado por outras lógicas que infelizmente estão nos empobrecendo, algumas coisas simplesmente deveriam existir. Então, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana. Cuidem-se, por favor. Um forte abraço e até segunda-feira.